Anuário Espírita de 1974. Um colégio de ciências mediúnicas na Grã-Bretanha. Arthur Flinders serviu a causa espírita como um verdadeiro paladino ao desencarnar 24 de junho de 1964. Deixou a União dos Espíritas da Grã-Bretanha, juntamente com sua bela mansão, a quantia de 280 mil libras, sendo 1.000 dedicadas à Fundação Arthur Flinders Book Trust. Uma pitoresca mansão perdida em meio a acres de verdes gramados, no condado de Essex, surgiu aos olhos do mundo como um dos mais ambiciosos projetos espíritas do século, e só comparável e talvez ultrapassado pela nova sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o Colégio de Ciências Mediúnicas, que desde o início se vê a braço com sérias dificuldades, foi doado em testamento pelo grande escritor espírita inglês Arthur Flinders, autor de uma série de livros de singular importância, dos quais, entretanto, apenas um é conhecido do público brasileiro, No Limiar do Etéreo. Foto dele. Arthur Flinders. Seria possível toda a vida separar pela alta qualidade qualquer um dos 12 ou 15 livros que ele doou à humanidade. De acordo com o desejo de Flinders, a bela mansão em estilo da Rainha Anne é agora um colégio destinado ao avanço das ciências psíquicas. Tem acomodações para aproximadamente 100 pessoas, oferecendo conforto comparável a qualquer hotel. Todavia, sua principal finalidade, conforme enfatizou em seu discurso de inauguração a senhorita John Wayne, filha de Flinders, é a de favorecer a pesquisa e o estudo da ciência psíquica através de conferências, cursos e especializações. Cerca de 250 espíritas lotaram o stand hall para a cerimônia de inauguração. Entre dezenas de carros viam-se 4 ônibus, um dos quais proveniente do distante Yorkshire. Além da filha do escritor, seu marido e um neto, notava-se ainda a presença de um sobrinho de Flinders. Antigas telas em suas molduras patinadas pelo tempo assistiam silenciosamente à expressiva cena. A busca psíquica de Flinders. A senhorita Wayne lembrou aos ouvintes que seu pai procura encontrar respostas para as perguntas que a humanidade sempre fez. Essa procura levou ao espiritismo. Como resultado de suas conferências, de seus escritos, muitas pessoas se tornam suas adversárias. Lembram-me de uma dama que lhe escreveu acusando de ter um pacto com o demônio. Nós rimos, isso nunca ocorrera a papai. Eu penso que também nunca ocorrerá o próprio demônio. Em seguida, afirmou que Stand Hall tinha sido um lar feliz durante muitos anos, acrescentando: meu marido e minha família sentem-se felizes por saber que vos cuidareis desta casa agora. A senhorita Wayne discorreu acerca do sonho que o pai acariciava, de que a mansão fosse usada como um instituto de matérias psíquicas, e expressou seu agradável surpresa com os melhoramentos realizados, apesar das dificuldades que tinha enfrentado a União Nacional dos Espíritas. O presidente da União Nacional dos Espíritos na Grã-Bretanha, o Dr. Wing, esboçou o plano futuro para o stand. Era o desejo de Arthur Flinders que o colégio possa oferecer cura mediúnica gratuita, ele afirmou. Espero que médicos ortodoxos visitem o stand para ver como se processa o tratamento espiritual. Muito para nos ser ensinado. O Dr. Wynne, enfatizando o propósito educacional do novo colégio, afirmou que todos tinham muito de aprender com o estudo do perispírito. Muitos zombam, mas o perispírito não é etéreo. O mundo espiritual tem muito a nos ensinar. Espera-se que os médios se interessem pelo colégio, pois grupos de sessões particulares serão organizados. Para o Natal está programada uma semana de comemorações. Um homem maravilhoso. Com a mansão, Arthur Flinders doou ao colégio 280 libras. Pretende transformar os estábulos em 10 apartamentos e, se a verba for suficiente, cuida-se de construir nos gramados 10 apartamentos extras, de modo que as Assembleias Nacionais possam acomodar para mais de 200 pessoas. A história de Stand Hall. A história de Stand Hall se inicia no início do século XVII. Sir Francis Hubert
adquiriu a propriedade e nela erigiu magnífica construção. Assim, Estande permaneceu lá dos nobres provincianos durante cerca de 200 anos, até que se incendiou. Suas maravilhosas lareiras em estilo Adams, de fino mármore italiano, foram salvas e novamente usadas quando uma ala do edifício foi erguida em 1871. Trata-se de uma imensa e agradável construção. Os ornatos da fachada que dá para o gramado foram desenhados pelos artesãos especialmente trazidos da Itália. Seu arquiteto, um homem previdente, empregou vigas de aço ao invés de madeira. Essa inovação, como na época foi considerada, faz o edifício quanto possível à prova de fogo. O antigo lar de Arthur Flinders é hoje um colégio de estudos de ciência psíquica. É uma bela mansão entre gramados e bosques, no condado de Essex, distante 1 hora de Londres. Standish Hall foi construída por Sir Francis Huber no século XVII. A mansão foi parcialmente destruída pelo fogo, reconstruída em 1871. Arthur viveu na mansão na última parte de sua vida terrena para transformá-la no colégio de ciência psíquica, como era o seu propósito. A Associação Nacional de Espíritas teve que realizar um gigantesco esforço. Os magníficos cômodos da ala fronteiriça foram respeitados, mas em outros do edifício, que presentemente pode abrigar 100 pessoas, teve os quartos modificados, sendo instalada eletricidade e adaptados outros quartos, banheiros foram construídos e adaptou-se ao aquecedor central. A fachada de Stanhall, trabalho de artesão, vindos da Itália, especialmente para construir a mansão. O edifício e todo o terreno que o cerca foram doados pelo famoso escritor, a União Nacional dos Espíritas da Grã-Bretanha. A UNE teve que lutar para abrir o colégio. UNE que é União Nacional dos Espíritas da Grã-Bretanha, não tem nada a ver com a UNE Brasil. Os departamentos governamentais foram contrários à sua finalidade. Após marchas e contramarchas, os espíritas levaram vantagem. A União Nacional dos Espíritas da Grã-Bretanha mostrava-se ansiosos para não perder o donativo de Flanders. E sua intenção era, como é, de que o colégio fosse aberto a todos os espíritas. Por essa razão, os presidentes de todas as organizações espíritas da Grã-Bretanha deram seu parecer quanto à melhor forma pela qual o edifício poderia ser utilizado. O Dr. John Winnie, presidente da União Nacional dos Espíritos da Grã-Bretanha, declarou: estou certo de que o desejo de Flinders era de que o centro se tornasse um local onde os espíritas pudessem reunir em atmosfera de paz e tranquilidade para discutir problemas relativos à doutrina espírita, seja em âmbito local, nacional ou internacional. Nunca foi sua intenção que o colégio fosse especificamente usado por um grupo de espíritas apenas, em detrimento dos outros. Flinders não tinha espírito sectarista. Suas conferências livres abrangem um vasto campo, mas como aliás a sua obra o revela, e embora confiando a direção de Standish Hall ao Conselho Nacional da União Espírita da Grã-Bretanha, estou certo de que a União Nacional Espírita da Grã-Bretanha seguirá em que, se quiser se tornar a doação unicamente sua, queremos ver Standish Hall como um centro nacional real e vivo. A mansão possui imensa biblioteca, salas para descanso e leitura. Nos imensos gramados encontram-se belos caramachões, jardins e um lago onde é possível pescar e andar de barco. Standish Hall se situa na melhor parte do condado de Essex, o que torna o local ideal para tranquilos fins de semana. O doador de Standish Hall, Arthur Flinders. Quando Arthur Flinders chegou a Glasgow para reunir-se a sua esposa, hospitalizada em tratamento médico, não podia imaginar as estranhas experiências que lhe estavam sendo reservadas e que iria modificar inteiramente o curso de sua vida. Naquele tempo seria impossível supor que se tornaria autor de tantos livros, de tantos êxitos de livraria, trazendo uma contribuição prática e exata ao espiritismo. Pode-se afirmar que a obra desse famoso escritor resulta toda ela daquelas primeiras sessões realizadas na Escócia. É curioso lembrar como foi que Flinders compareceu pela primeira vez a uma sessão espírita. Foi em Glasgow. Ele conversava com um amigo e se mostrou impressionado com a narrativa de que os espíritos podiam se comunicar com homens vivos na carne. Nessa foto antiga vemos o então famoso médium de voz direta, John Sloan, e sua esposa. Era um homem pobre que recusou a vender as suas faculdades até o fim de sua vida. Ele convenceu Arthur Flinders, trazendo para as fileiras do espiritismo um dos maiores eruditos escritores. Foto do médium.
Perguntou se não seria possível assistir uma daquelas reuniões feitas para o curioso intercâmbio. Um amigo deu-lhes vários endereços. Ele traçou um esquema de ação de tal modo que um membro de um dos grupos foi encontrá-lo em determinada esquina da cidade. Era noite e os dois homens eram absolutamente desconhecidos um do outro. Flinden foi levado ao grupo onde atuava como médio, o então famoso, mas quase esquecido na atualidade, John Sloan, dotado de faculdade de voz direta. Flinden participou da reunião, cujos assistentes lhe eram completamente desconhecidos. Tão pouco ele o era. Seu natural ceticismo fazia crer que tudo iria assistir naquela noite era pura fraude. Preparou-se o ambiente, o trabalho teve início. Ele ficou a ouvir enquanto outros assistentes conversavam com os visitantes espirituais. Quando a sessão estava prestes a findar-se, da corneta fosforescente que boiava no ar, veio uma voz que lhe disse: "Eu sou seu pai, Robert Dowen Flinden." Flinden ficou estarrecido, pois reconheceram de imediato a voz de seu genitor. O assunto que trataram foi de natureza particularíssima, de modo que só seu pai e ele podiam compreender. Essa evidente identificação impressionou, marcando-se para sempre em sua vida. Quando ele voltou para casa até a madrugada, anotando tudo quanto se tinha passado. Nos 5 anos que se seguiram, Flinden frequentou regularmente as reuniões de Sloan. Suas anotações foram inteligentemente apresentadas e concatenadas em um livro que se constituiu um best-seller espírita, No Limiar do Etéreo. Nos 6 meses que se seguiram, foram vendidos só na Inglaterra 23 mil exemplares, um recorde absoluto, pois estava-se em 1931. Desse ano até os nossos dias, 65 edições da obra foram tiradas do prelo e 20 traduções em diferentes países do globo foram realizadas. O médium Sloan era um homem simples e pobre, recusava-se a receber qualquer pagamento pelos seus trabalhos mediúnicos. Flinden ofereceu à Society for Psychical Research, extremamente crítica, uma oportunidade para investigar a mediunidade de Sloan. O oferecimento foi recusado por qualquer motivo e Flinden, em protesto, pediu sua demissão do quadro da agremiação. Logo em seguida, em 1933, apresentou um outro livro, The Rock of Truth, A Rocha da Verdade. E em 1935, Um Filme Universo, um Universo Explicado. Estas duas obras, como a primeira, constituem hoje uma trilogia famosa. O prolífico escritor continuou, entretanto, a trabalhar e em breve apresentação em outro livro que constitui a réplica dos ataques que bispos e clérigos faziam contra o espiritismo. Arthur Flinden amava a sua mansão, onde escreveu a sua importante bagagem literária. Desencarnou aos 81 anos de idade. Aqui o vemos no último ano de sua vida terrena, ao lado de sua esposa, Gertrude Flinden, que desencarnou com a idade de 82 anos. Tinham-se casado no dia 15 de junho de 1933. Em 1939, as vitrines das livrarias exibiam a Torrente Psíquica e logo em seguida, em 2 volumes, a Calamidade da Ignorância, obra que lhe custou 6 horas de trabalho por dia, ininterruptamente, durante 7 anos. Esse livro era, ele confessa, o seu preferido. Ao completar 50 anos, publicou Onde 2 Mundos se Encontram, livro em que estão registradas cerca de 400 comunicações obtidas por voz direta, através de Sloan. Sua derradeira obra, Olhando para Trás, é uma espécie de autobiografia. Foi lançada em 1955. O relevante na monumental e erudita contribuição dada pelo Flinden ao espiritismo, infelizmente ainda não lançada no vernáculo, reside em seus estudos acerca da religião e suas origens. Ele gastou cerca de 30 anos em exaustivos estudos, comparando as religiões e as mitologias. Suas pesquisas e constatações resultaram em constantes arremetidas contra a ortodoxia. Era odiado pelo clero, pois nunca pôde ser pego em erro uma única vez sequer. Flinden era um homem inteligente e independente. Tinha 30 anos quando substituiu seu pai na direção de uma das principais firmas de corretagem de fretes de Glasgow. Nunca aceitou um centavo por seus livros. Pagava o custo das edições, exigindo que os livros fossem vendidos pelos preços mais baixos possíveis, pois acreditava estar assim combatendo a calamidade da ignorância. O mesmo exigia quando se tratava da tradução de seus livros, dos quais
Apenas um é conhecido pelo restrito público leitor brasileiro. Em sua doação de 280 mil libras, Flinders separou 1.000 para que fosse fundado o Arthur Flinders Book Trust, a fim de que o lançamento de seus livros não fosse interrompido. No Brasil, a casa editora O Clarim de Matão foi contemplada com o respeito de tradução de suas obras, já tendo traduzido o livro A Rocha da Verdade. Como seu Arthur Conan Doyle, Flinders viajou por toda a Inglaterra realizando conferências sobre o espiritismo. O grande espírita desencarnou em sua Stand Hall no dia 24 de junho de 1964. Anuário Espírita de 1974. Frederick Mears. Frederick William Henry Mears, mais conhecido por Frederick Mears, foi erudito literário inglês, conhecido principalmente pelos seus notáveis estudos em torno dos fenômenos psíquicos. Nascido em Chiswick, Cumberland, Inglaterra, a 6 de julho de 1843, desencarnou em Roma, Itália, no dia 17 de janeiro de 1901. Educou-se no Colégio de Trindade de Cambridge e após ter colimado uma série apreciável de triunfo, foi nomeado professor do mesmo colégio em 1872. Foi nomeado inspetor de todas as escolas do distrito. Nessa época já havia publicado um poema intitulado São Paulo. Nos anos de 1870 e 1872 lançou mais 2 volumes de poesia. Em 1883 publicou Ensaios Clássicos e Modernos, obra que alcançou notável valor literário. No ano de 1882, posteriormente a vários ensaios, estudos e discussões, figurou em primeiro lugar na lista dos fundadores da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, tornando-se o porta-voz da mesma sociedade, contribuindo decididamente na revisão da grandiosa obra Fantasma dos Vivos, 1886, cuja introdução escreveu: publicou ainda A Ciência e a Vida Futura. Logo após a sua desencarnação foi publicado o seu livro Human Personality and its Survival of Body Dead, vertido para nosso idioma com o título de A Personalidade Humana, obra que constitui sua principal contribuição no campo das investigações psíquicas, e foi qualificado pelo sábio William James como a primeira tentativa de se considerar os fenômenos de alucinação, hipnotismo e automatismo e dupla personalidade como partes de um só todo. A sua obra Personalidade Humana foi dedicada a Henry Stick e Edmund Girnall, constituindo um repositório de fulgurantes ensinamentos. Nela, Mears assevera que, assim como Sócrates fez descer a filosofia do céu para a terra, o médium Emanuel Swedenborg foi que levantou a filosofia da terra para o céu. Tecendo comentários sobre seu William Crookes, afirmou Mears: assim como Swedenborg foi o primeiro notável homem de ciência a conceber de maneira clara a existência de um mundo espiritual sujeito a determinadas leis, William Crookes foi o primeiro sábio ilustre que seriamente tratou de provar por meio de experimentações rigorosamente científicas a mútua influência e intercâmbio entre o mundo espiritual e carnal. Muito deve o espiritismo a Frederick Mears pelo interesse que demonstrou nas pesquisas dos fenômenos paranormais e pelo idealismo que norteou, procurando convencer muita gente através de um trabalho metódico de divulgação de obras que tiveram o mérito de situar muitas pessoas de notória projeção, incluindo-se entre elas seu Arthur Conan Doyle, o gênio criador de Sherlock Holmes, que chegou a afirmar que um dos relatos que a obra de Frederick Mears, A Personalidade Humana, foi aquela que mais profundamente havia impressionado, contribuindo decisivamente para sua conversão ao espiritismo. Em sua obra História do Espiritismo, Conan Doyle presta depoimento sobre Mears, asseverando: a fé que Mears havia perdido no cristianismo foi restaurada pelo espiritismo. Em seu livro Fragmento de Prosa e Poesia, num capítulo sob o título A Fé Final, diz ele: não posso, num sentido profundo, constatar minha crença atual com o cristianismo. Considero antes um desenvolvimento científico da atitude e do ensino do Cristo. Perguntareis qual a tendência moral de todos esses ensinos, e a resposta é surpreendentemente simples e concisa.
A tendência poder-se-ia dizer aquilo que deve ser inevitavelmente. Aquilo que a tendência de todo ensino moral vital tem sido sempre. A mais antiga e a mais verdadeira tendência do próprio cristianismo é a reasserção, passada agora com novas provas, da insistência do Cristo sobre a realidade da vida interior, de sua proclamação de que a letra mata, mas o espírito vivifica, de seu resumo de que toda a moral está no amor a Deus e ao próximo. Anuário Espírita de 1972. Cantora norte-americana sente a presença do marido morto como se ainda pertencesse a este mundo. A notícia veio de Nova York. A cantora e estrela de cinema Doris Day, que era casada com Martin Melchen, seu empresário, ficou viúva há 3 anos, mas afirma que seu marido continua a protegê-la e orientá-la. Sua concepção a respeito da vida no outro mundo coincide inteiramente com a concepção espírita, sem tirar nem pôr uma vírgula. Assim se expressou a conhecida cantora norte-americana. O que chamamos morte, na verdade, não existe. Quando saímos deste mundo, simplesmente mudamos para outro ciclo de existência e assumimos nova vida. Conta ela que nos primeiros dias após a morte do marido, recusou-se a aparecer na TV. Mas o esposo lhe apareceu e disse que devia fazer, e por isso a cantora sentiu o coração que já não estava tão sofrido. Referindo-se ainda à constante assistência de seu marido, disse a cantora Doris Day: aproveite tanto sua inteligência e seus conselhos agora como quando ele está fisicamente ao meu lado. O desenlace de Martin Melchen, que era um homem de negócio muito conceituado, ocorreu inesperadamente por causa de um problema cardíaco. Ela ficou desesperada, como que revoltada até contra Deus. Fiquei total e completamente perdida sem Martin. Detestava tudo e a todos. Dei as costas aos amigos e cheguei até a odiar Deus pelo que me havia feito. Quis abandonar a indústria de disco, mas o filho, de nome Terry Melchen, fez ver que muitas pessoas que dependiam dessa indústria iriam ficar desesperadas. Conseguiu então vencer o desgosto, superar a crise em que se achava, mas nos primeiros momentos não aceitou as ponderações do filho. Estava desolada com a partida de seu esposo e companheiro dedicado e não queria mais nada neste mundo, como se costuma dizer. Foi orar e através da prece reanimou-se, pois o marido defunto lhe apareceu e aconselhou que continuasse, não interrompesse o programa de atividades. Para mim, disse ela, foi a melhor terapia do mundo. Aos poucos percebi que meu sofrimento ia desaparecendo. Acredito ainda hoje que o marido continua como dantes, dando orientação e assistência. Tanto assim que aconselhou o filho a mudar de casa e dias depois houve um crime na residência. Os espíritos influem muito nos atos humanos e muita gente, apesar de tudo, ainda não acredita. Doris Day. Anuário Espírita de 1974. Materializações são pintadas por um pintor considerado gênio. Um dos quadros de Tissot alcança altos preços, sendo disputado por galerias e museus. Por 2 vezes a imprensa inglesa se agitou por motivo de um quadro do famoso pintor francês James Tissot, e que mais especialmente interessa aos espíritas, tendo-se em vista que representa 2 materializações. Um guia espiritual e a noiva do artista, já na época desencarnada, tal como lhe surgiram em uma sessão realizada em Londres com o famoso médium William Eglinton. O Time acaba de assustar a opinião pública ao publicar que o quadro acaba de ser adquirido. É a segunda transação feita com o mesmo este ano, pela fabulosa importância de 12.800 libras. Desta vez a compradora é Sub Park-Bert. Com esta aquisição, o quadro sai da Inglaterra para os Estados Unidos. Todavia, uma cópia foi permitida ficasse no London College of Psychic Studies. Tissot foi atraído pelo espiritismo ao ler em um jornal a descrição de uma sessão de materializações. Logo em seguida, ele encontrou-se com o famoso médium William Eglinton, o conhecido médium de efeitos físicos da idade vitoriana. Compareceu a várias sessões realizadas por Eglinton. Um pouco mais tarde, Tissot visitou a Inglaterra e prosseguiu suas investigações, assistindo a toda uma série de sessões de materializações programadas por Eglinton.
Este médium nunca usava cabines. Pelo contrário, assentava-se com outros assistentes e permitia que suas mãos fossem seguras por eles. Em uma sessão em 1885, na qual Tisdall esteve presente, este sentou-se à direita de Eglinton. Duas figuras se apresentaram à esquerda de Tisdall. No começo, indistintas, gradualmente tornaram-se perfeitamente visíveis. Era um homem e uma mulher, lado a lado. Nas mãos traziam bolas misteriosas que iluminavam perfeitamente, parecendo partir do plexo solar. Imediatamente o artista reconheceu a mulher. Era Catharine Irene Newton, sua noiva, e que tornara em primavera sua vida durante 6 anos, que, por sinal, conforme ele mesmo confessou, foram os mais felizes de toda a sua vida. Depois ela desencarnara na flor da idade. A luz espiritual permitia que Tisdall gravasse os mínimos detalhes. Inebriado de felicidade, Tisdall pediu a Catharine que o beijasse. Ela aproximou-se e cobriu de beijos, apertando-lhe fortemente com a frágil mão. Afastou-se e desapareceu. Mal terminada a sessão, Tisdall correu ao seu estúdio e desbuchou o mais depressa que pôde as figuras da maravilhosa aparição. Mr. Newton era divorciada de um médico. Ela se casara muito cedo e o casamento provou ser infeliz. Estava com o casamento já desfeito quando encontrou-se com Tissot. E o amor de ambos foi fulminante. Tisdall estava no auge da fama quando foi-lhe apresentado. A Igreja Católica criara-lhe embaraço e o casamento de ambos estava sendo transferido, quando Catharine desencarnou. Ela estava então apenas com 28 anos. O último lance obtido pelo famoso quadro foi alcançado pela Supre Falery, quando alcançou 4.100 libras. O quadro é um dos poucos, se não o único existente no mundo, com tais características. A foto da materialização dos dois espíritos, a noiva dele desencarnado com outro espírito, através do ectoplasma do médium Eglinton, na Inglaterra. Anuário Espírita de 1974.